Alô, alô, pessoal. Mais um vídeo. Ciência Espiritual da Criação, número 37. Nós hoje vamos estudar sobre o primeiro plano da vida, que eles já falaram alguma coisa lá na Gênesis, né? Sagrada, mas eles agora estão explicando mais detalhado, mais separadinho. Então, vamos lá. O primeiro plano da vida é o plano fatoral dos fatores, que é quando o Criador começa a jogar seus fatores, né? E os responsáveis depois, pela continuidade da criação, são os tronos, que também ficam jogando sempre os fatores. O Criador não para, a coisa aparece, as partículas aparecem, né? É nesse plano divino que os seres gerados pelo Criador permanecem em repouso após serem gerados. Portanto, o Criador lança, que vamos dizer, é parte dele, é dele mesmo. Então, ele lança, esses fatores são as menores partículas que existem, e aí elas ficam ali quietinhas, em repouso, ficam ali. É nesse plano que estão os tronos do Criador, recordando. Então, vamos lá. Ele lança, né? O Criador lança a sua partícula. Os tronos estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tronos. A partícula está aqui. Ou várias partículas, né? Porque ele não para de colocar no espaço as partículas. Ela está aqui. Aqui vai ser o local do conjunto, vai ser o local do conjunto de outros fatores que vai formar, né? Formar a criação, certo? Então, aqui onde está em repouso, aqui estão os tronos. Aí eles começam a gerar as suas partículas, os seus fatores começam a gerar. Plano, recordando que tronos, que está lá na Bíblia, podem ser denominados como divindades, logos, loguinhos, como eu falo, loguinhos, porque é o logo menor do que o Sol é um logos maior, e orixás na Umbanda. Orixá da lei, orixá do conhecimento, da criação. Falam muito em Iemanjá, né? Falam Oxóssi, Ogum, isso são termos da Umbanda. Mas são eles, são os tronos do Criador. É a mesma coisa, gente. Portanto, nada de preconceito com as religiões, né? Porque a religião, que falam religião, né? O conhecimento da Umbanda, muitos médios trabalham
Lá na Umbanda ele não tem conhecimento, mas o conhecimento da Umbanda, quando a pessoa começa a estudar a fundo, ele é muito bonito e a gente começa a entender mais. E só um instante aqui. Fui atender o WhatsApp porque eu pensei que tivesse sumido uma gatinha. Falei com a pessoa, não, ela já veio, aí ela veio me dar a resposta. Bom, então eu estava falando que são termos, né? Então a gente não deve ter preconceito, porque é bom, o ideal é a pessoa ter conhecimento, um pouco de conhecimento de todas as religiões. E a gente consegue até unir alguns conhecimentos e observar que, embora tenha outras denominações, mas é a mesma coisa. Caramba. Pronto. E tronos é que é? São energias. São energias, é como o Criador. É energias cheias dessas partículas, e cada trono tem a sua função. Eu estou repetindo isso aqui e explicando de uma outra maneira para que as pessoas que não viram os vídeos anteriores possam entender um pouco mais da coisa, porque eu aconselho sempre a procurarem no meu canal, digitem 1, 2, 3, 4, né? O nome do meu canal, Maria Lina Almeida, e coloca lá, e não confundir com as outras Linas que aparecem no meu canal, tá? Então, tanto que eu coloquei isso aqui para ter identificação. Isso aqui dá para identificar, né? Então, senhores, são energias que estão constantemente colocando, irradiando, vamos dizer assim, irradiando as partículas que pertencem a eles mesmos, que são deles mesmos, que foram criadas pelo Criador. Portanto, isso aqui vem do Criador, porque foi o Criador que construiu, né, aqueles focos de luz com as partículas dele, que são eternas e que ficam, né, ficam sempre projetando no ar. Tá? Bom, então, continuando aqui. Então, esse plano, que é o primeiro plano da vida, que é o plano fatoral, nós estamos estudando o primeiro plano, né? Gerado pela energia divina e nesse meio, né, está situado de fatores divinos. Os seres vão sendo bota mais um aqui, né? Os seres vão sendo atraídos, porque aqui está cheio de fatores. Esse jogou um fator diferente desse, etc, etc. E aqui está o início, o fatorzinho, né? O início. Então, eles vão sendo atraídos pelas ondas vivas e a elas vão sendo ligados e nelas vão sendo matados. Por quê? Veja bem. As ondas, as partículas que os tronos projetam, elas têm ondas.
Elas começam a irradiar ondas. Cada uma tem uma onda diferente. Essa pode ser assim, essa pode ser assim, né? Emitem ondas. Bom, não preciso colocar tudo, né? Porque é só eu não sei o que corresponde, mas elas são diferentes. Há vários tipos de ondas. Com o decorrer do estudo, vocês vão ver que tem ondas diferentes de outras. Então esses serizinhos aqui, ó, eles vão sendo atraídos pelas ondas vivas, que são ondas vivas, que têm esses fatores. E a elas vão sendo ligadas, e nelas vão sendo imantadas, com magnetismo que dará a eles um magnetismo individual, uma qualidade divina e uma natureza pessoal, que os direcionará dali em diante, pois a sua qualidade primeira ou divina o influenciará por todo sempre, até a eternidade. Eu vou repetir isso tudo aqui, porque é muita informação, né? Então, vamos lá. Veio, o Criador botou a partículazinha. Anteriormente já tinha preparado os tronos. São os 7 tronos principais, porque existem muitos nesta criação aqui da Terra, mas são os 7 principais. Então, eles ficam irradiando, colocando as partículas, as quais emitem ondas magnéticas, e eu vou repetir, e eles vão sendo imantados. Então, vamos ler novamente, prestar atenção. O primeiro plano gerado pela energia divina e nesse meio situado de fatores divinos, os seres vão sendo atraídos pelas ondas vivas e a eles vão sendo ligados e neles vão sendo imantados, vão sendo ligados e neles vão sendo imantados com o magnetismo das ondas, que dará a eles um magnetismo individual, também uma qualidade divina e também uma natureza pessoal, que os direcionará dali em diante, pois a sua qualidade permanecerá, a sua qualidade divina, primeira, o influenciará por todo sempre, até a eternidade. Então, nos centros de Umbanda, a gente escuta dizer assim: teu guia de cabeça é Oxóssi, teu guia de cabeça é Oxum, teu guia de cabeça é Iemanjá. Bom, e aí, por quê? Aquela pessoa, aquele serzinho, essa coisinha aqui, ela foi, primeiramente, vamos dizer, ela se sentiu atraída. Houve interferência, vamos dizer, de um trono que sentiu mais atração, atração mútua, né? Vamos dizer assim, e ela ficou irradiada a primeira, porque depois ela vai ter que passar por todas, né? Mas a primeira, que pode ser a do amor, pode ter sido a do conhecimento, pode ter sido a da lei, pode ter sido a da justiça, pode ter sido a da concepção, e está faltando uma que eu não estou lembrando. São 7. Continuando.
Esses seres gerados ainda são minúsculos. São células máter, fecundadas, as quais não têm consciência de nada. Não tem consciência. É como esses dias. Eu estou gerando agora e ele escrever aqui, mas ele não tem consciência ainda. Então, vamos lá. Quando o Criador coloca essa centelha divina, esse fator, ele ainda não tem consciência como nós temos. Ele ainda não tem. E ele é irradiado, tem a qualidade, a qualificação, o magnetismo, etc, etc, e continua sem consciência. Mas ele já está sendo criado, né? Gerado. Então, ele permanece ali nesse oceano energético, é um oceano energético divino, em estado de quê? De repouso. Ele fica quietinho lá. Essa coisa fica lá quietinha. Eu falo essa coisa para outras pessoas entenderem. Então, ele fica lá. O fator já está sendo magnetizado, tem a qualidade, está lá, coitadinho, fica lá. Como se... É como se a gente, por exemplo, eu coloquei, fizeram esse apagador, certo? Fizeram esse apagador, tá, bonitinho? E eu aí coloquei ele aqui. Depois de feito, ele fica em repouso, certo? Deu para entender, né? Esse oceano energético é formado pela energia divina que é em si os fatores divinos. Esses fatores divinos são o próprio meio gerador da vida e ninguém sabe ou pode revelar onde e como realmente o Criador gera os seres. Por quê? Ele colocou os 7 tronos aqui, através do Sol, né, gente? Eu já expliquei isso anteriormente. O Sol, o Criador também, que é o Sol, ele projetou isso aqui. Ele projetou porque o Criador lá em algum lugar aqui do espaço está lá e mandou, né? Mandou fazer isso. Então ele formou, o Criador mandou fazer isso e formou um lugar energético, como se fosse uma incubadeira, né? Um lugar energético, como se fosse um útero de uma mulher, está ali, né? E está trabalhando lá sozinho dentro do útero da mulher. E aqui fica trabalhando aqui. Faz de conta que esses tronos é uma mulher e fica gerando aqui. E está quietinho lá. Continua lá quietinho, por enquanto. Então, permanece nesse oceano energético divino em estado de repouso. Quando a gente tem coisas para resolver, fica difícil, né? Sempre é difícil fazer as gravações, mas eu tenho que responder ali. Então, senhores, como eu estava dizendo,
um oceano energético formado pela energia divina, que é em si os fatores. Então, eles dizem, vou repetir, esses fatores divinos são o próprio meio gerador da vida. E ninguém sabe ou pode revelar onde, como realmente o Criador gera os seres, porque ninguém sabe como ele gerou o nosso Sol. Ele gera, né? Como realmente, porque esses engenheiros cósmicos, eles vêm, tá? Ele vem como acontece. Eles contam isso para a gente por quê? Eles veem as partículas, vê que elas aparecem, vê os tronos, vê que elas ficam ali. Esse estudo, essa descoberta demorou bilhões de anos para eles descobrirem isso, porque esses engenheiros cósmicos também foram iguais a nós, muito primitivos, e depois foram evoluindo, tá? Muito interessante a ciência, né? Espiritual. O Criador é cientista, o Criador Bom, pessoal, voltei, né? Voltei, a coisa está complicada aqui hoje. E aproveitei que agora está esfriando e tomei um café para. Até tomei o café para relaxar, porque, poxa, há 2 dias já, sem contar esse, hoje eu estou para fazer esse vídeo e não consigo fazer. Hoje é a mesma coisa. Bom, então onde é que eu parei? Falei que eles estavam ali naquela aglomeração, fica em repouso, eles são uma célula máter e que recebe o magnetismo, a qualidade, a qualificação, né? Daqueles fatores irradiados pelos tronos de Deus, né? Do Criador, prefiro falar Criador. Então, vou repetir aqui. Esses fatores divinos são o próprio meio gerador da vida e ninguém sabe ou pode revelar onde e como realmente o Criador gera os seres. Apenas vão surgindo pequenos pontos luminosos que pulsam intermitentemente, que já são em si novos seres gerados pelo Criador, os quais vão sendo atraídos pelas ondas fatoradas irradiadas pelos divinos tronos fatorais, que vão imantando-os com os magnetismos que fluem por meio de suas ondas e vão qualificando-os segundo a qualidade divina de cada uma delas. Portanto, estes fatores, como eu já havia dito, né, anteriormente, em outros vídeos, né, anteriores a esse, são pequenas partículas luminosas, pulsa, intermitente, vai, igual o Sol. Não aconselho ninguém a olhar para o Sol, que eu já fiz, me arrisquei e vi. Ele pulsa, mas ele pulsa muito rápido. É assim, tá. Ele, Sol da Terra pulsa rápido. Ele é um macro, né? Uma célula grande. Ele tem consciência, é um espírito, né? Também. Bom, então elas ficam ali em repouso, mas elas estão pulsando. É o que acontece com a centelha do Criador dentro de nós. Quando nós evoluímos para um ser humano, ela continua ali e ela está pulsando. Está lá. Quando o espírito é muito ruim, muito cruel, muito horripilante e vai para lugares infernais, esse fractal que nós temos do Criador aqui dentro, ele vai diminuindo a pulsação, né? Ele pulsa, vai diminuindo, até
chegará um momento em que esse ser começa a perder o perispírito, começa a se autotransformar num casulo, aí se autotransforma numa outra espécie, pode ser um peixe, uma cobrinha pequena, um réptil, uma árvore, outra coisa, para depois novamente ficar dentro de um casulo para finalmente se autotransformar num ovoide. E aí, aquela coisa que ainda está dentro dele apaga, fica totalmente apagado, né? Então, fica apagada, não tem mais brilho. A que está em nós tem brilho, impulsa, e esse acabou. É como se a segunda morte, né? Falam muito na segunda morte, até no esoterismo da Blavatsky, ela fala na segunda morte. Na ocasião que eu li, eu não entendi nada. Tem que ter muito estudo para entender, porque não entendi nada. Mas que segunda morte? Eu ficava pensando assim quando eu li. Aí está a segunda morte do ser humano. Isso só acontece no ser humano, né? Porque no animal não acontece, porque o animal está evoluindo. Ele evolui para um elemental para depois ser um ser humano. Eu acho que grande parte da população, se souber que eles não querem saber das coisas espirituais, se soubessem que todo animal evolui para um ser humano, eu creio que tratariam melhor e procurariam deixar de comer animais. Porque é triste. Estamos matando uma criação divina. Quando você mata o teu próximo, o ser humano ou um animal, é como se estivesse matando Deus, porque a centelha está lá, do animal, da galinha, do porco, do boi, do cavalo, do pássaro, do peixe. Gente, esse desperta, né? Lógico que a pessoa que quer parar de comer animais, ela não pode fazer também de uma vez. A gente entende isso, né? De vez em quando o físico vai começar a querer, mas vai diminuindo. 2 vezes na semana, uma vez na semana, uma vez daqui a 15 dias, uma vez por mês, até chega um dia que você nem come mais, né? Mais caro. Ainda não terminou isso aqui, né? Então, senhores, essas novas informações, elas fazem com que a gente entenda mais sobre a vida, né? Sobre a formação da vida. Isso é muito importante. Eu, pelo menos, eu acho que é muito importante as pessoas saberem sobre isso. Por isso que eu faço esses vídeos. Não é que isso vai elevar, vamos dizer, a pessoa tem que fazer autorreforma, desenvolver o amor incondicional, mas ajuda muito, porque, por exemplo, uma pessoa que faz um esforço, quer deixar de comer os animais, aí ouvindo um negócio desses, vai ter mais vontade e vai ajudar a pessoa, né? E também saber que o que é que nós somos? Nós não somos ninguém. Nós somos uma partículazinha, uma coisa, né, infinita, embora temos que respeitar essa partícula que pulsa, porque ela vem do Criador. Nós não somos ninguém, nós não somos, nós não temos a alma no espírito, né? Então, parece que finalmente eu consegui separar e identificar alma de espírito, porque, olha, toda a literatura que eu li sobre alma, e até na internet, me botou muito confusa. Agora eu sei, parece que agora finalmente, espírito é
o que a gente tem do Criador. Alma é o que se forma com o espírito e a nossa própria, vamos dizer, a nossa própria mente. Não está bem explicado. Olha, eu sinceramente, eu entendo, mas assim para explicar, é que a gente adquire, vamos dizer, depois, né, a alma. Então a alma é um conjunto, A alma é um conjunto, pronto. É mais ou menos isso, que não é bem isso, mas tudo bem. Mas eu entendo. Eu sinto que eu entendo, mas eu não estou assim com palavras para explicar. Bom, então vamos lá. Então, né, aquela coisa, vão imantando. Então, desses fatores, senhores, todos esses fatores, eles possuem, irradiam ondas dos fatores dos tronos. Aqui os principais são 7, mas tem outros tronos. E outros tronos irradiam também sempre ondas, né, que são diferentes uma da outra, né? Então, é assim. Aliás, não é possível descrever o número de ondas ou tipos que existem, pois são infinitos. Nos limitamos a 7 ondas vivas que chegam até na dimensão humana, sem sofrerem nenhuma quebra de continuidade, pois uma onda viva fatoral sai de um trono e atravessa ou interpenetra os outros 6 planos da vida posteriores, que vem depois, né? E ao chegar ao último, segue para o próximo, já em nível celestial, dando a impressão que ela saiu do Criador. Fez todo um processo por meio dos muitos planos da vida e retornou ao Criador, fechando um círculo que atravessa toda a criação divina e retorna à origem. Então, quando aquele minúsculo serzinho que não tem consciência que está sendo ali imantado, criado, o primeiro, né, foi imantado por X, pronto. Ele vai ter que passar pelos outros. Ele vai ter que passar por esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai ter que passar pelos 6. Ele é o 7º. Foi imantado, mas pelo aquele início, que imantou por conhecimento, ou pelo amor, o fator do amor, ou pelo fator do conhecimento, ou pelo fator da lei, etc, etc. Mas vai ter que passar por outro. Então, como eles falam, vai ter que passar ou impenetrar, né? Ele vai ter que, e vai receber. Pelo meu entendimento, ele vai receber dessas ondas, porque ele tem que passar por elas, né? Só que não vão assim predominar como aquela primeira, que vai ser identificado, vamos dizer, o universo, né? Vai ser vamos dizer, a personalidade dele, né? Então, eles dão as 7 ondas. 7 ondas fatorais. Vou escrever aqui. Vou escrever para quem quiser anotar. Opa! É que eu estou com uma coisa aqui para resolver, gente, tem que atender. Dona Lina. Bom, gente, vamos ver aqui. Tirei o... Será que está dando para ver direitinho?
Vamos lá. Então, nós temos as 7 ondas, que é onda fatoral congregadora, que é a onda cristalina. Segunda onda fatoral é agregadora, que é mineral, que corresponde ao amor. 3. Terceira onda, onda fatoral expansora, que tem a ver com vegetal. Quarta onda fatoral, que é equilibradora, tem a ver com ígnea, tem a ver com fogo. Quinta onda fatoral, que é ordenadora, tem a ver com eólica, tem a ver com vento. Quando essas tempestades, esses ventos, ele limpa. Está botando tudo em ordem, ele limpa aqui, dentro dessa dimensão, o espaço. Terceira onda fatoral, que é da evolucionista. Que é telúrica. A Terra evolui, tanto que ela agora vai para a quinta dimensão, né? Sétima onda fatoral, que é a criacionista, que é aquática, que é onde começa quando o planeta é primitivo, começa a surgir, né, as primeiras formas vegetais na água. Quando você deixa uma água até estagnada, ela também tem cheia de vidas, mas não são legais, né? Se você botar um microscópio, aí você vê que a gente chama de micróbio, bactérias, outras coisas. Bom, então deixa eu... Então, tá aí a tabelinha. Eu vou dar à disposição para quem quiser anotar. Isso aqui está atrapalhando, né? É fácil anotar porque o planeta Terra acabou de ser derrubado agora, então aqui que eu tirei para... vai botando assim, aí você já sabe, né? Bota de 1 a 7, não precisa escrever isso aqui, é só escrever aqui. Congregadora, agregadora, expansora, equilibradora, ordenadora, evolucionista, criacionista, cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica e telúrica e aquática. Acento aqui, né? Aquática. Alto. Isso tudo sai de cada um dos tronos. Um trono. De um trono, o fator de um trono é congregador, cristalino, etc, etc. Né? Ok? Bom, acho que já deu tempo de vocês escreverem, então vou para o meu lugarzinho aqui. Então, senhores, continuando aqui as explicações. Cadeira é ruim para andar, ó. Puxa. Vamos lá. Essas ondas são as que dão sustentação à gênese divina. Ondas vivas, divinas, fundamentais, ou seja, elas são o alicerce. Assim como um prédio tem que ter o alicerce embaixo, que o prédio Aí mais alguma coisa. Tá. O prédio tem... Deixa eu pegar aqui coisa. Ele primeiro tem uma sustentação embaixo, em concreto, armado, ferro. Depois, ele vai botar as colunas. Mas quem sustenta? Quem sustenta? É a coluna?
A coluna sustenta, sim, mas quem sustenta todo o prédio é a base, o alicerce que está embaixo. Tá? Tanto que se você colocar, você tem uma caçamba de plástico, aí você diz, sabe de uma coisa, eu vou colocar esse monte de livros em cima. Aí você vai lá para dentro. Aí daqui a pouco você escuta assim, bam, 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 bam. Quando você olha, tudo caído no chão porque arrebentou aquela parte de plástico, porque ela era fraca para aquele peso. É assim. Então, essas ondas são o alicerce para a futura criação. Então, essas ondas são as que dão sustentação à gênese divina, ondas vivas, divinas, fundamentais, e chegam até o plano material da vida, na dimensão nossa, a dimensão humana. As outras ondas que encontramos dentro do espectro vibratório planetário são apenas a fusão, quer dizer, fusão, né, uma entra na outra, a fusão de duas ou mais dessas 7 ondas fatorais, vivas e divinas, comprovando-nos a formação fatoral cétupla do planeta Terra, ou seja, por exemplo, a agregadora se fundiu com a expansora, essas duas se fundiu com a equilibradora, etc, etc, etc. Por isso que dizem a formação fatoral cétupla. São 7. Uma é a principal, uma delas vai ser a principal, que vai ser que esse ser vai levar isso como principal durante toda a eternidade, né? Por exemplo, dá-se sempre o exemplo do amor, né? O amor, pronto. Então, ela vai ser sempre um ser amoroso, ela vai ter amor, seja lá que profissão for, mas ela vai ter amor por aquela profissão, ela vai ter outro amor pelos animais, só que a gente tem que equilibrar isso e ter amor por tudo, né? Por isso que é os ensinamentos que é para a gente não ficar desequilibrado. Quem tem amor somente para os animais e não tem pelos humanos é desequilibrado. Tem que ter amor por tudo, né? Então, no plano, né, humano, as ondas vão atraindo os seres recém-gerados do Criador, imantando-os, magnetizando-os com a qualidade e vai conduzindo-os até alcançarem as dimensões essenciais, uma outra dimensão. E essas dimensões essenciais são resultantes da fusão dos fatores que formaram a energia divina para saturar o plano fatoral da vida, ou seja, a fusão que vai gerar uma essência. Se vocês quiserem dizer o conjunto misturado, a mistura, vamos dizer, para quem não entendeu, a mistura umas com as outras, vamos dizer, estão fazendo lá um bolo, está misturando os ingredientes. É a mistura desses ingredientes que vai formar a dimensão essencial. A dimensão essencial em que esse pequenino ser que ainda não é consciente vai adquirir algo mais. As ondas vão seguindo sempre adiante, sabe? Vão sempre seguindo adiante, atraindo mais e mais seres, pois sua geração continua. O Criador não para de gerar em nenhum instante. Toda a sua criação obedece a essa multiplicação. Por quê? Agora eu vou apagar, porque senão
O trono, vou botar o trono do amor, pronto. Do amor, trono do conhecimento. Quando ele gera os fatores e continua gerando, se multiplica. E ainda há aquele detalhe que eu expliquei quase no início dos vídeos, que um fator, ele se divide em 2. Esse fator se multiplica em 4, porque esse vai gerar mais 2, esse vai gerar mais 2. Sempre multiplicando. E a prova está na matéria que nós nos multiplicamos nos filhos que nós temos. Os animais a mesma coisa, as plantas a mesma coisa, tudo se multiplica, até na matéria, né? Um exemplo é observando que o nascimento de estrelas é contínuo. E também os tronos não param, né, de gerar, ele se multiplica. Muitos que estudam a Gênese acham que o Criador gerou tudo em 6 dias e depois descansou no 7º, né? Mas isso não é verdade. O universo continua expandindo. O universo material está se expandindo, acompanhando a expansão dos sutis planos da vida, como essa expansão obedece à expansão dos universos paralelos, localizados nos outros graus magnéticos da escala divina da criação. Um exemplo também de multiplicação são as dimensões. Planeta Terra. Planeta Terra fez a primeira dimensão, depois precisou fazer a segunda, a terceira, a quarta dimensão. A quarta dimensão são as escolas e as colônias espirituais e também o umbral. Depois da quarta, temos a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, até 77. Às vezes, deve ter mais de 77 agora. E agora, com a evolução, ele vai perder e vai começar na quinta dimensão. Vai perder a terceira, a quarta, ele vai perder a terceira e a quarta dimensão, e ele já vai ficar na quinta dimensão, o planeta, tá, gente? Desculpa aí Agora parou, né? Agora que eu parei o vídeo, agora ninguém tá... Mas eu tinha que estar respondendo as coisas aqui no celular. Então, senhores, depois nós vamos... Deixa eu ver aqui o que a gente vai estudar. Caiu o livro. Só assim, agora que eu vi que eu tenho aqui um bloco de rascunho que eu nem lembrava. Tudo. Que coisa. Deixa eu ver o que a gente vai estudar. Ainda falta tanta coisa. Temos outros tipos. Essas ondas, que as foram dadas, agregadora, cristalina, mineral, vegetal, etc. Certo? Mas nós vamos estudar depois outras ondas. Aí eu tenho que recordar essas que eu dei hoje um pouquinho, para entrarmos em outras ondas. No primeiro plano de vida ainda, nós temos outras. Me enganei um pouquinho, não é não? Sabe por que eu me enganei? Porque eles não colocaram onda fatoral, onda agregadora, cristalina. Aí eu pensei que eram outras, mas não, é a mesma. Vai ser a explicação dessas ondas: congregadora, agregadora, expansora, equilibradora, ordenadora, evolutiva e criativa. Desculpa, tá? Então, vários formatos, né?
Aí, depois a gente vai estudando algumas ondas aqui, ó, 7 de uma vez, é muita coisa. Estou aqui folheando. Eu já li há muitos anos atrás, só uma vez um livro, assim, na corrida, sabe? Não foi bem para um estudo como eu estou fazendo agora. Então, sabe que com essa geometria, isso é geometria sagrada, né? Com essa geometria é possível fazer, como é que chama o negócio que se faz? Agora não está... Não são, pode-se fazer os pontos riscados, mas aqueles trabalhos muito bonitos que as pessoas às vezes fazem e começam a dizer que aquilo faz isso, faz aquilo, faz nada, porque faz nada. Essas coisas têm que ser imantadas, né? É como, eu estou usando a figa que é para me proteger, estou usando, não protege nada. Se essa figa for imantada no centro espírita por algum guia, bom, aí sim, tá? Mas não, amuleto, né? Que eles falam amuleto. Mas como é que é o nome daquele outro negócio? As pessoas até fazem, colocam na parede. Sei lá. Isso é da idade, né? Que a gente não consegue, a gente sabe, mas não, o neurônio não transmite. Que coisa. É triste, né? Isso, a idade é um problema. E então, senhores, é isso. Agora, essa gente sagrada, ainda não é tudo que acontece. Eles simplificam e falam alguma coisa, mas dentro disso, dentro desse estudo, tem algo mais, mas muito mais do que isso. Mas a gente não vai entender, né? Já é tão difícil entender isso, né? Imagina. Então, a gente não vai entender. Agora, aquelas pessoas que depois do falecimento se interessarem e que estão com amor incondicional dentro delas, só esses, e que se interessarem de continuar, dar continuidade a esse estudo nessas universidades espirituais que existem nas colônias, ou em outros planetas, né? Que aí acho que já é também em outros planetas, aí elas vão continuar o estudo, e aí dentro deste primeiro plano da vida, elas vão saber algo mais. Porque tem muito mais aí do que isso que eu estou explicando. Certeza absoluta. Veja bem, há muitos anos atrás nos foi dado o Evangelho. Agora o Evangelho já foi informado que ele está um pouco até desatualizado, né? Quer dizer, tem mais informação do que veio naquele Evangelho daquela época. Futuramente vai ter um outro, com mais detalhes. Então, agora está vindo as novas informações. Por quê? Porque a gente agora já está mais preparado para receber e entender essas informações, senhores. Então, é isso. Desculpa aí. E vamos aguardar, né, o outro vídeo. Vou ver se eu não demoro muito, porque como é continuidade desse ensinamento agora, que não continuo para não ficar muito longo, né? Que aí cansa muito também, né? O tempo hoje é curto. Está cada vez mais reduzido o tempo, né? E a gente olha assim, 3 horas, daqui a pouco, que é isso? Já é 5 horas, né? Estamos até dormindo menos, eu só vivo cheio de sono. Porque passa tão rápido que a gente nem consegue dormir o que precisa, né? Estou sentindo isso. Senhores, então, tudo de bom. Espero ter ajudado. E vamos em frente. Não esqueçam, né? Amor incondicional. Não esqueçam.